Uma outra aplicação prática do efeito Bernoulli é no tubo de Venturi. O tubo de Venturi é um dispositivo que é usado para medir a velocidade de um fluido. A medida é feita indiretamente. Vocês lembram o que significa isso? A gente vai medir alguma coisa que pode ser relacionada matematicamente com a velocidade do fluido por meio de leis ou de teoremas que a gente deduz para essas grandezas. Como que funciona o tubo de Venturi? Perceba qualitativamente o que está acontecendo aqui. A gente tem uma tubulação horizontal. Na parte mais larga dessa tubulação, a gente tem um tubo transversal que faz contato com o interior do tubo aqui. E na parte estreita também. O fluido passa por esse canal, sofre um estreitamento. Lembre, por causa da equação da continuidade, quando o canal sofre um estreitamento, o fluido se desloca mais rapidamente. Não é isso? Se a área 2 é menor do que a área 1, então a velocidade em 2 vai ser maior do que a velocidade em 1. Mas por conta do efeito Bernoulli, se a velocidade 2 é maior do que a velocidade 1, então a pressão em 2 é menor do que a pressão em 1. Ok? O que acontece então? Por conta da pressão que existe nesses dois pontos, a água vai ser empurrada tubo acima. Mas como as pressões são diferentes nos dois pontos onde nós estamos considerando, as colunas de líquido que vão subir serão também diferentes. Então, o tubo de Venturi me ajuda da seguinte forma: fazendo a medida dessas alturas, eu consigo dizer qual é a velocidade em um desses dois pontos. Como que a gente vai fazer isso? Da seguinte forma: primeiro, como a gente tem uma tubulação perfeitamente horizontal, a equação de Bernoulli escrita para esse canal pode ser simplificada dessa forma: P1 mais μV1 ao quadrado sobre 2 é igual a P2 mais μV2 ao quadrado sobre 2. Essa é a equação de Bernoulli para o caso em que a tubulação é horizontal, porque o outro termo envolveria a altura desse ponto e a altura desse ponto, que é igual, e eles se cancelam. Pois bem, vamos supor que eu queira calcular a velocidade do fluido que passa no ponto V1. Como que eu relaciono a velocidade do fluido que passa no ponto V1 com o fluido que passa no ponto V2? Eu posso relacionar isso por meio da equação da continuidade. A1V1 igual a A2V2. Como eu estou querendo medir a velocidade V1, aqui eu vou fazer o seguinte: eu vou isolar V2 nesta equação e eu vou ter que A1 sobre A2 vezes V1 é igual a V2. Substituo isso na equação de Bernoulli para a situação que eu estou analisando, então eu vou ter P1 mais μ vezes V1 ao quadrado sobre 2 igual a P2 mais μ vezes V2, que é isso aqui, A1 sobre A2 vezes V1 ao quadrado, dividido por 2. Agora perceba, a pressão P1 é a pressão estática, ou seja, é aquela pressão que você sentia quando colocava a mão para fora do carro, mesmo o carro estando parado. Ou seja, é o que lá na hidrostática a gente chama de pressão hidrostática. Então a pressão P1 é a pressão da coluna de líquido que está acima do ponto P1. Só que a coluna de líquido que está acima do ponto P1 tem uma altura A1. Logo, a pressão P1 vai ser μ vezes G vezes A1. Somando isso com μ, V1 ao quadrado, sobre 2, e igualando isso com a pressão P2, que é μ vezes G vezes A2, somando com o outro termo aqui, A1, A2, vezes V1 ao quadrado, sobre 2.
Pois bem, deixa eu apagar isso aqui para a gente ter espaço. Perceba agora o seguinte, a gente pode juntar os termos, esse termo com esse termo da seguinte forma, e esse termo a gente junta com esse, então vai ficar assim. Perceba que aqui nesse termo e nesse termo nós temos em comum o mi, o v1 ao quadrado e o 2, aparece aqui e aqui. Então, vamos colocar mi v1 ao quadrado sobre 2 em evidência. Isso aqui vai ficar 1 menos A1 sobre A2. Você pode fazer isso mais compassado. Passa esse termo para a esquerda, isola mi v1 ao quadrado sobre 2, você vai ver que vai dar isso. Do outro lado, a gente vai ter mi vezes g vezes A2 menos A1. Eu passei esse termo para lá, isolei o mi vezes o g e ficou assim. E agora eu posso fazer o seguinte, vou isolar aqui o v1 ao quadrado. Se eu isolo o v1 ao quadrado, já cancelando o mi aqui para não me dar trabalho, que ele aparece dos dois lados, isso vai ficar 2 vezes g vezes A2 menos A1 sobre 1 menos A1 sobre A2. Então você percebe que, tirando a raiz desse negócio, eu consigo obter a velocidade do fluido no ponto V1. Perceba que para saber a velocidade do fluido no ponto V1, eu só precisaria saber quais eram as áreas das seções transversais do canal nesses lugares onde a gente colocou esse tubo transversal, e eu precisaria saber as alturas que o fluido subiu nesses dois tubos transversais. Então, aqui a gente fez uma medida indireta da velocidade do fluido. Tudo que a gente precisou medir foram essas alturas aqui. E a partir delas, conhecendo o canal, o tubo foi construído por você, então você conhece as especificidades do canal, a partir disso você determina a velocidade do fluido que flui por aquele canal. Ok? Então, era basicamente isso que a gente tinha para falar sobre hidrodinâmica. No texto vocês encontram alguns outros exemplos de fenômenos que acontecem em virtude desse efeito Bernoulli, dessa diferença de pressão que surge por causa da diferença de velocidade, que embora seja contraintuitivo, não dá para a gente discordar, porque a gente observa ele cotidianamente, ok? Então, é isso, boa sorte.